O Tribunal de Contas começou por Barbacena a sua caminhada pelo interior de Minas de 2023 para orientar gestores e servidores municipais sobre as inovações legislativas e os desafios para a administração pública. A visita proporcionou uma viagem no tempo. Ainda no século XVII, aqui nessa igreja, nasceu a cidade. Nós conversamos com o historiador Edson Brandão, que contou essa história que você vai acompanhar agora aqui na TV TCE. Edson nos recebeu num casarão que foi um pensionato para alunas que estudavam na cidade. Hoje, o imóvel abriga a Fundação Porfíria, uma entidade voltada para projetos culturais e sociais do município. Barbacena, ou o núcleo onde vai surgir Barbacena, é uma base de ocupação europeia até então inexistente nesse pedaço de Minas Gerais. E isso acontece muito com uma consequência do início do ciclo do ouro, quando a maior busca dos portugueses era por um caminho mais rápido entre as minas, seria o interior, Diamantina, Ouro Preto, onde o ouro e as riquezas apareciam, estavam sendo exploradas, e isso tinha que chegar rápido ao litoral. E no litoral que a gente se refere é Rio de Janeiro. E aí surge o Caminho Novo. Nós somos exatamente a metade do Caminho Novo. Nós estamos nas alturas da Mantiqueira. Então, essas viagens que eram feitas por tropas e até mesmo a pé, quando atingiam essa região, era um local estratégico para a recomposição dos viajantes. Na Inconfidência Mineira, nós já vamos ter alguns antigos barbacenenses, digamos assim, muito influentes no movimento. Tiradentes circulava frequentemente aqui pela região, passava nessas fazendas que eu citei, Borda do Campo, Registro Velho, e nesse caldo de revolta, de conspirações, o governador de Minas, que é o Luiz Antônio Mendonça e Faro, que é o Visconde de Barbacena, ele vem aqui à região perceber por que tantos envolvidos, tantos personagens importantes aqui da região da antiga, do Arraial da Igreja Nova, estão envolvidos na Inconfidência. Inclusive o traidor, Joaquim Silvério dos Reis, ele morava onde hoje seria o início da cidade de Barbacena. E aí, percebendo que há um núcleo de revolta aqui, havia uma proposta de se elevar o Arraial à condição de vila, e o governador, Visconde de Barbacena, concorda com essa proposta, mas coloca uma condição, que se coloque o nome dele nesse local. Há uma ancestralidade no espírito do barbacenense ou das lideranças de Barbacena pela política. E a política muitas vezes se dava por revoltas, por movimentações, digamos, revolucionárias. E nós vamos ter duas muito importantes num período bem significativo, cada uma com a sua motivação. A primeira seria a Revolução Liberal de 1842, na época das regências. Barbacena, inclusive, se proclama capital de Minas, revolucionária por alguns dias, até que essa revolta é sufocada pelo Barão de Caxias, que viria a ser o Duque de Caxias, e depois a Revolução de 30 também, aí já com a ascensão do Getúlio Vargas ao poder, nós vamos ter barbacenenses ilustres envolvidos em todo o processo, desde o início dessa movimentação até a sua conclusão. Nós vamos ter na segunda metade do século XIX a ascensão dessas duas famílias. Antes nós vamos ter aqui os Armon, o Conde de Prados, que foi uma figura muito influente no Império, digamos assim, na primeira metade do século XIX, e na segunda metade nós vamos ter a chegada dos Andrada
a Barbacena, da família Andrada, que vai formar um ramo mineiro dos Andradas. Até então, eles vêm de São Paulo, né, de Santos principalmente, e muitos vivendo no Rio de Janeiro. E também a ascensão da família Bias Fortes, a partir do Crispim Jacques Bias Fortes, que vai ser o primeiro governador republicano aqui da região. De uma forma reparadora e política, para compensar as cidades que não tiveram a escolha, né, de ser a capital, e Barbacena, ainda mais por ser a cidade do governador à época, decidiu-se que algumas repartições importantes deveriam ser alocadas na cidade. E uma delas foi a assistência dos alienados, que para o olhar daquela época era uma boa notícia, porque era uma instituição nova, algo que até então não existia, uma assistência aos doentes mentais. O problema é que, com o passar dos anos e uma série de circunstâncias, esse local foi inchando, ele foi recebendo mais gente do que era capaz de administrar ou de acolher. E aí nós vamos ter todos aqueles descaminhos da psiquiatria antiga, né, e que vão se desdobrar na tragédia que foi a história do Hospital Colônia, né, que estigmatizou muito Barbacena. A cidade hoje sabe lidar com isso, porque é uma história que precisa ser conhecida, precisa ser entendida. E Barbacena, nessa ação reparadora de tudo que aconteceu com o Hospital Colônia, hoje é um exemplo nacional dos modos de tratamento de transição que não a hospitalização. Eu digo em relação aos módulos residenciais, as residências terapêuticas. A maior parte dos egressos do Hospital Colônia, que não existe mais, né? Ele vem sendo desativado aos poucos, eles vivem em residências terapêuticas, que é um modelo muito interessante, muito eficaz, e que Barbacena acabou sendo um polo para esse tipo de modelo. É uma cidade muito vocacionada para a saúde. Nós temos aqui vários hospitais referência para a região em se tratando do atendimento pelo Sistema Único de Saúde. É uma cidade vocacionada para a educação. Nós temos aqui um polo universitário, não é, muito forte. Temos o ensino da medicina já há 50 anos. Temos um ensino médio, ensino técnico pioneiro, desde lá do Ginásio Mineiro, né, do antigo Ginásio Mineiro, até hoje o Instituto Federal. Temos uma unidade da Aeronáutica, né, da Força Aérea Brasileira, que é uma escola preparatória onde o oficialato, principalmente quem vai realmente para pilotagem, para quem vai estar realmente na Força Aérea plenamente, tem que passar obrigatoriamente por Barbacena. Enfim, é isso que a cidade tem, essa tradição de acolher, de receber, de ser um ponto de passagem, né, para o interior das Minas Gerais. A gente costuma dizer que nós somos um portal para o coração de Minas Gerais.